Bem-vindos ao Escala Global. Hoje é dia de Escala Global Discute. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a Etiópia e também sobre a região do Tigré, que é uma região que está atualmente em conflito e fica dentro do país. Mas para a gente ter uma noção maior, né, do que acontece por lá, de como o país se configurou, enfim, nós vamos conhecer um pouco mais da história, né? Vamos comentar, na verdade, mais sobre a história da Etiópia, que inclusive é uma história riquíssima. Quando a gente fala, né, sobre os países africanos, muitas vezes a noção que se tem, né, é de que todos os países foram colonizados de alguma forma e que passaram, né, muito tempo sendo controlados por países europeus. Só que a Etiópia não foi um desses países. Então a gente tem aí uma história bem diferente, né, de outros vizinhos ali da região. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Então agora o Flávio vai trazer alguns desses fatos aí para vocês. Isso aí. Pois é, Cris, a gente tem um país com uma história muito rica como a Etiópia, e a gente trabalhou um pouco no vídeo informativo com o conflito específico no Tigré, mas se a gente for voltar aqui na linha do tempo, a gente vai ver que a história da Etiópia ela é milenar, de fato. Ela se confunde muito com várias culturas e civilizações que existiram naquela época, tanto na África quanto em regiões próximas também, na Europa, no Oriente Médio e assim por diante, né? Então, para esse nosso papo, a gente está usando uma linha do tempo bem interessante, feita pela BBC, que a gente vai deixar aqui também na descrição para quem quiser acompanhar também, vale bastante a pena, e pensar que a gente pode voltar, se a gente está falando da Etiópia, né, Cris, até o século II da nossa era, que é quando a gente tem o reino de Aksum, que é um reino que se torna, naquele momento, do que hoje é a Etiópia, um centro regional de comércio e muito poderoso também, que acaba sendo muitas vezes um certo local de entreposto entre várias civilizações que comercializam entre si. Então, você vai ter naquele momento da história esse reino de Axum sendo tanto um poder terrestre, como de certa forma um poder marítimo também na região, que vai trazer uma série de avanços aí, né, por causa dessas trocas e por causa desse comércio crescente para aquela população que vai estar sempre em bastante contato aí com uma série de ideias e, enfim, né, a gente sempre tem isso acontecendo na história, quando você tem regiões de entrepostos, essas regiões se desenvolvendo bastante. Já no século IV, inclusive, a gente vai ter o cristianismo se tornando a religião oficial do Estado. Então, quer dizer, isso é muito cedo também, se a gente parar para pensar, né? Então, a Etiópia ela é precoce em vários aspectos, né? E ela é um dos grandes países cristãos da história da humanidade, com um cristianismo também muito autóctone, muito local, não é o cristianismo que a gente tem aqui no Brasil, né? E a gente, ou seja, pelo menos não em maioria, né? Não é um país católico apostólico romano. Então, quer dizer, toda essa história que a Etiópia tem já vai voltar desde o século II antes de Cristo, enfim, depois de Cristo, próprio século IV, quando você tem o cristianismo se tornando a religião do Estado. A gente vai avançar, porque senão a gente ficaria muito tempo falando aqui, é claro, com uma história tão rica assim, mas a gente chega aqui no século XIX, final do século XIX, em 1889, uma outra data importante, que é quando o imperador Menelik da Etiópia, Menelik II, vai assinar um tratado de amizade com a Itália, né? Só que a Itália vai interpretar esse tratado de amizade como a Etiópia se dando ou se oferecendo para ser um protetorado da Itália. E a Etiópia ela vai rejeitar, né, essa ideia da Itália, e aí começa uma relação um pouco tensa entre esses dois países. De fato. E, inclusive, é interessante a gente falar, né, sobre isso, essa palavra que tu trouxeste aqui, que é a questão do desenvolvimento, porque muitas vezes quando a gente estuda também civilizações assim mais antigas, se fala muito, né, sobre a civilização chinesa, por exemplo, aquela questão asiática, mas a gente também tem civilizações muito desenvolvidas para a sua época, à frente, né, do seu tempo até, ali na África, e a Etiópia é uma delas, mas isso não é uma coisa que seja muito comentada, né? E que surja quando o assunto é falar sobre essas civilizações mais antigas que tinham formas de vida muito desenvolvidas. E, inclusive, nós tivemos nessa situação com a Itália. E aí, como eu já havia mencionado antes, a Etiópia é um dos países africanos que não foi colonizado. Então, houve sim a tentativa da Itália
E é sempre importante a gente lembrar que naquele período, né, os países europeus eles estavam desesperados para conseguir espaço, né, para se desenvolverem mais do que os seus vizinhos. É praticamente uma corrida ali para conseguir locais que eles pudessem, né, colonizar. E a Etiópia resistiu, então eles chegaram a invadir o local, mas o exército etíope conseguiu colocar, né, os italianos ali para correr da região e eles não foram colonizados. E dentro de todo esse contexto, né, surgiu um líder que foi muito importante na história etíope e que tem uma curiosidade bem interessante aí, uma conexão com um traço cultural que a gente tem até hoje. Exatamente, né? Em 1930, a gente vai ter a subida ao poder do Rastafari Makonnen, que esse nome vai fazer a gente lembrar de Rastafari, né? Mais para frente ele vai se tornar o imperador Selassie I. E justamente esse indivíduo, Rastafari Makonnen, que vai ser o imperador da Etiópia a partir de 1930, é que vai dar então o nome aí para esse movimento do rastafarianismo que a gente tem ocorrendo na América Central, no Caribe, em especial na Jamaica, e que hoje, de certa forma, se espalhou para todo o mundo através do reggae, através de certas celebridades também, né? Mais famosa talvez seja o Bob Marley, mas que trouxe aí uma certa aura, vamos pensar assim, né, da África, do que seria, enfim, algo originário da Etiópia, mas é bom a gente deixar bem claro que o rastafarianismo tem muito pouco de Etiópia em si, mas ele traz algumas simbologias aí, em referência tanto ao próprio imperador Selassie I, como também a questão das cores, né, a questão da simbologia realmente do que seria essa nova forma de se ver um poder africano, um orgulho africano no continente americano, em especial no Caribe, que tem uma herança afro-caribenha de fato muito forte. Então a gente tem isso aqui, no Brasil também é muito forte, se a gente quer pensar aqui um pouco na influência do reggae, a influência também dessa simbologia indiretamente vinculada à Etiópia. Sim, sim, a gente tem, né, aqui no Brasil muitas pessoas que seguem, né, e que têm interesse pela cultura, né, do Rastafari, mas muitas vezes não se sabe, né, de que essa história surgiu, né, lá na Etiópia, né, a partir da origem dessa pessoa que existiu de fato e foi o Rastafari. E depois, né, ficou conhecido como Selassie, mas o nome dele, né, original é esse que deu origem ao movimento. Exatamente. E uma outra questão, né, muito importante que a gente tem ali é que a Etiópia ela se manteve, né, sempre como um país livre, um país independente, mas ela teve uma questão muito séria, assim, de convivência, né, digamos, com o país vizinho que é a Eritreia. E isso gerou um conflito enorme, assim, com inúmeras baixas. Foi uma guerra muito séria que aconteceu ali entre os dois países. E é um conflito que esteve ativo até pouco tempo atrás, né? Não faz tantos anos assim que a guerra terminou. Eu vou dar uma olhada aqui só para confirmar o ano exato para falar para vocês. Mas nós tivemos uma guerra assim que durou bastante tempo. Foi resolvido Exatamente. em 2018, na verdade, né? A E resolução em si foi em a 2018, resolução. relativamente recente. Inclusive, uma pessoa, né, um personagem muito interessante dessa história que a gente pode citar aqui, que ajudou a amenizar, né, as tensões do conflito entre os dois países, a Etiópia e a Eritreia, que foi o Abiy Ahmed, é justamente o primeiro-ministro que está no centro de todo o problema aí que aconteceu entre a Etiópia e a sua região Tigré. Né? Ele chegou a ganhar um prêmio Nobel da Paz pela atuação que ele teve, né, nesse conflito, mas agora ele voltou a surgir, né, como um personagem central no conflito ali com o Tigré. Exatamente. E se a gente faz até um retorno um pouquinho aqui na questão, primeiro da Eritreia, que você trouxe, é, em 1962, o Selassie vai anexar a Eritreia, e a Eritreia vai se tornar uma província etíope. Isso já vai criar uma tensão muito grande que depois vai vir justamente, né, a ser resolvida, ou quão resolvida de fato aquilo tá, mas tem uma guerra que vai ter
Em 1993, se eu não me engano, é quando a Eritreia declara a independência, né? Mesmo assim, segue uma série de tensões. Outro ponto importante, né, Cris, para a gente lembrar, que eu acho que vale muito a pena resgatar, é o fato de que a Etiópia, em especial Addis Ababa, que é a capital da Etiópia, ser o centro da União Africana, a capital da União Africana, e isso porque já nos anos 60 começou uma série de reuniões lá para se trabalhar a unidade africana. Então, a capital da Etiópia foi o local no qual, durante muito tempo, se pensou aí, né, numa unidade africana em moldes africanos, de fato. Então, ela também traz essa simbologia, a Etiópia, de unidade africana, por mais complicado que seja falar disso, mas é o local onde você tem a capital. E aí, voltando para esse ponto, né, de um período extenso de guerra, né, tanto com a Eritreia, mas também problemas que a gente vai ter no Tigré, a Etiópia é um país que sofreu bastante com a questão humanitária, né? Então, geralmente, em especial para quem é mais velho, né, vai lembrar muitas vezes das cenas que a gente via e que a gente associa muitas vezes tanto a Somália, que é um país lá perto também, quanto a própria, né, Etiópia, a questão da fome. Então, milhares de pessoas, né, durante as décadas ou a segunda metade do século XX, de fato, pereceram por causa da fome, aqui pelos dados que a gente está vendo, mas cerca de 200 mil pessoas, somente na província de Waalo, morreram em 1973, 74, como resultado da fome, né? Quer dizer, você vai ter isso aí montando todo um cenário para você ter um golpe militar em 1974, que vai justamente tirar o Selassie do poder, e aí começa um período também de instabilidade grande na Etiópia, né? Porque a Etiópia vai flertar, de certa forma, com o socialismo, tentar implantar o socialismo lá, não vai dar muito certo, né? Enfim, você vai ter mais fome, vai ter mais violência, perseguição política, né? E aí a Eritreia, de fato, se declarando independente em 1993, mas em 94 tem um marco aí, que é justamente a nova Constituição da Etiópia, e o importante dessa nova Constituição é que ela vai dividir a Etiópia em regiões etnicamente diversas. Então, a divisão da Etiópia, a partir daí, vai ser baseada nas várias etnias, que para nós é um conceito bem estranho, né, Cris? Mas para esses países que têm identidades étnicas mais historicamente estabelecidas, de certa forma faz mais sentido, talvez. Bastante, né? Esse é um conceito muito difícil para a gente compreender, porque o Brasil, apesar de ter uma diversidade tão grande, né, de culturas, a gente teve, né, teve uma formação que é muito multicultural, a forma como o país se estruturou fez com que, além, né, dessas identidades totais, tenha a identidade do brasileiro que meio que absorveu, né, todas as outras. Então, nós temos pessoas cuja família, né, vem de outras regiões, mas no geral as pessoas se sentem brasileiras, elas são brasileiras. E nesses lugares, né, na Etiópia, assim como tantos outros países que a gente sempre traz aqui, nós temos uma identidade que ela não se aglutina, né? Então a pessoa pode ser né, etíope, mas ela tem aquela etnia ali que prevalece de certa forma e que ela vai defender acima de tudo. E isso pode, né, trazer conflitos muito grandes no momento em que não há uma aceitação, né, de uma pela outra, mas especialmente isso acontece em todo lugar onde tem conflitos étnicos, especialmente quando, pela questão política, nós vamos ter alguém com algum interesse próprio utilizando essa questão étnica para trazer atenção, né? Aquela questão do dividir para conquistar, que a gente sempre comenta, né? Então, vai sempre ter alguém utilizando isso. E essa é uma das acusações que o Abiy Ahmed recebe, né? Ele ter deixado o povo do Tigré de fora, digamos, dessa divisão mais política, e isso foi uma coisa que gerou um conflito muito grande, né? Eles tinham antes bastante poder na região, e o fato dele beneficiar outras etnias, né, e essa perda de poder foi algo que não foi aceito, né, e que trouxe um nível de tensão que acabou eclodindo numa guerra ali dentro. Exatamente, né? Em 2020, a gente teve, em plena pandemia de coronavírus, um certo cancelamento das eleições que estavam marcadas em nível federal na Etiópia, em nível nacional, mas a região do Tigré,
manteve, né, fez uma eleição. E aí, de fato, começou a azedar tudo, né, porque essa eleição foi vista pelo governo central, por Addis Ababa, como inconstitucional. E aí começa a se reacender, né, uma série de tensões aí étnicas que a gente tem um certo problema no caso desse conflito. Eu acho que todos os conflitos étnicos, né, Cris, a gente tem essa dificuldade, mas no caso da Etiópia não é diferente. Tem informações de fato sobre o que está acontecendo durante o conflito. Quantas pessoas morreram, como que as forças estão se comportando, quais são os abusos que são cometidos pelos dois lados, né? Isso geralmente você só vai entender e só vai de fato ter acesso, ainda assim incompleto, muito tempo depois daquele conflito ter cessado. Então esse é um outro problema que a gente tem justamente para saber de fato como é que está. Agora a gente está com o conflito do Tigre em suspenso, mas ainda assim, com certeza, ainda tem muita coisa que a gente tem que entender sobre como que começou e se desenvolveu esse conflito, em relação aos números também, que são muito difíceis de serem, enfim, recuperados, né, acessados, quando você está tendo esse conflito em andamento. Inclusive a gente tem, né, essa questão da dificuldade das informações, mas o que se sabe é que, o país está em situação de emergência humanitária, né? As necessidades, né? A questão da fome, por exemplo, que eu já tinha mencionado antes, é uma coisa que prossegue, né? E que aumentou ainda mais, porque além das dificuldades de suprimento, tem também a questão da guerra, né? Que impede toda essa infraestrutura de se reorganizar. E uma outra coisa que a gente não pode deixar de falar também é que existe sim, né, dificuldades para se obter essas informações, mas a gente também para e pensa até quando existe também interesse, né, na busca dessas informações. Porque nós temos, para citar, né, um deles, o conflito na Ucrânia ocorrendo, que a gente sabe que estão acontecendo violações graves por lá, né, de direitos humanos e tudo mais. E isso está na mídia o tempo inteiro. Não se comenta sobre isso, se vai atrás, as pessoas querem saber o que está acontecendo, procuram, mas quando acontece alguma coisa parecida com isso num local como a Etiópia, nem sempre a gente tem esse mesmo interesse, não só da mídia, né, não é uma crítica só à mídia, mas aos próprios órgãos, né, internacionais, em buscar saber e buscar tentar algo para ajudar, para resolver. Exato. Muitas vezes, né, até por questão de interesses mesmo, né? Meu país não vai ganhar tanto com isso, então, né, vou buscar ajudar no lugar onde meu país possa se beneficiar com a resolução. Então, isso é uma coisa que a gente, infelizmente, vê acontecer e a gente não pode deixar de mencionar, porque são coisas que são muito importantes, né, para a gente entender o equilíbrio, a falta do equilíbrio que ocorre ali, né, na região. Perfeito, muito bem colocado, Cris. A gente tem uma certa hierarquia, ou uma hierarquização, para dizer melhor, de determinados conflitos e de emergências humanitárias, né? No fim das contas, são todas emergências humanitárias, todas devem ser vistas com cuidado, cautela, e de fato deve haver o maior tipo de auxílio que pudesse ser dado pela comunidade internacional, mas como você bem colocou, tem situações que ganham a dianteira. E tem situações que são preteridas. No caso da Etiópia, né, não é de agora isso, mas os vários conflitos que a gente teve no próprio chifre da África, né, seja Eritreia, seja Etiópia, seja Somália, dificilmente elas recebem aquele tipo de atenção que deveriam receber. Bom, se a gente pensar na própria África mesmo, né, acho que o exemplo mais clássico vai ser o genocídio de Ruanda em 94, que, né, recebeu muito pouca atenção no momento que estava acontecendo, inclusive das agências internacionais, inclusive a própria ONU, novamente, bastante criticada pela sua inação naquela região. Então, a gente tem que pensar dessa maneira também do porquê que certos tipos de conflitos não são tratados como emergenciais e outros são, porque isso também tem a ver com a nossa capacidade de exercer empatia no nível internacional para algo que vai além da emergencialidade, do que seria um ganho para aquelas grandes potências, para quem está diretamente envolvido com aquilo, quem tem poder que está naquela região, né? E a gente poderia fazer uma grande lista, não só a Etiópia, não só a região do Tigre, a gente pode falar do Iêmen, ninguém está falando mais do Iêmen, a gente pode falar, o Iêmen está numa catástrofe humanitária indizível, né? A própria Síria também, né? A Ucrânia também, é claro. Mas quer dizer, de fato, por que que você tem uma ênfase maior em uns e não em outros? Eu acho que é bem importante a gente ter essa noção. Mas a gente volta, apesar de tudo isso, para essa ideia que a gente não deve esquecer, que apesar desses grandes problemas que a Etiópia tem enfrentado na sua história, ainda é esse país com uma história riquíssima, né, Cris? Um país, assim, de fato apaixonante, que é uma vergonha, na minha visão, que a gente não
aprenda mais sobre isso aqui, seja no nível básico, seja no nível mesmo universitário, né? Um grande império, uma grande potência regional, um grande exemplo de resistência também contra a colonização, e a gente simplesmente passa batido por isso durante praticamente todo o nosso processo educacional. Né? Então, não é de se admirar que, de repente, quando alguém fala que tem um conflito no Tigre, o pessoal fala, o que que é o Tigre, né? Onde que é a Etiópia? Muita gente não vai saber encontrar, inclusive, um país com essa importância toda no mapa. Então, né, demonstra toda essa falta de ligação com um país que é historicamente muito importante, e eu quero retomar essa importância para a gente resgatar justamente aquele ponto que você colocou no começo do quão importante é toda essa experiência, na verdade, de construção do Estado etíope, de resistência etíope, apesar de toda a violência que aconteceu no processo histórico da Etiópia, que acontece em vários países, é um país que, ao estudá-lo, a gente pode aprender muito sobre o que significa, na verdade, a formação cultural de uma população tão diversa, uma população tão, enfim, historicamente tão interessante quanto as várias populações que habitam o território da Etiópia. De fato, em uma população que é, né, base, né, da formação da civilização humana e que muitas vezes não, né, não recebe essa atenção como outras que a gente conhece. E a Etiópia, né, é um país, como você disse, muito culturalmente interessante, né, distinto. E uma curiosidade que nós descobrimos enquanto pesquisávamos sobre o país é que, assim como existem outros casos também, a Etiópia ela tem um calendário diferente do nosso calendário ocidental. Então, nós, no momento, estamos na metade do ano de 2022, mas na Etiópia o calendário conta com 13 meses e não 12. Então, eles estão, além de tudo, 7 anos atrás do nosso calendário. Então, curiosamente, na Etiópia ainda é 2014. E isso só vai mudar agora em setembro. Então, o ano novo sempre acontece entre o dia 11 e o dia 12 de setembro, dependendo se o ano é bissexto, porque eles também têm ano bissexto, e é quando muda, né? Então, nada de 1º de janeiro para o Réveillon. Na Etiópia, isso vai acontecer em setembro, então, mês que vem, a gente tem um ano novo começando para os etíopes. Perfeito, olha só. Então, daqui a pouco, um ano novo começando para eles. Pode começar para eles, pode começar para a gente também, por que não? Né? Quem decidir aí fazer resolução de ano novo já pode fazer de acordo com o calendário etíope. Eu acho um ótimo indicativo de uma civilização interessante quem tem um calendário à parte. Acho o máximo mesmo. Né? Então, que legal. É uma ótima curiosidade. A gente também vai deixar, né, aqui alguns links para quem tiver interesse em saber mais, né, sobre esses elementos culturais históricos também da Etiópia aí. E eu acho que é isso, né, Cris? A gente falou aqui, lógico, de novo, como qualquer temática bastante complexa, que é super difícil a gente falar em pouco tempo de tudo que seria importante falar, mas a gente, né, encoraja aí quem quiser entender mais, quem quiser aprender mais, ir atrás, vale muito a pena entender mais sobre o país e sobre essa história tão rica. E para quem gostou do vídeo, então, né, não esquece aí de seguir a gente nas redes sociais, né, se inscrever aqui no canal também, mandar aí nos comentários se curtiu ou se não curtiu, críticas, sugestões, perguntas também, tá? E aí, sempre que sair novos vídeos aqui, você se inscrevendo no canal também, você vai receber as notificações. Fique de olho aí também nas redes sociais, que a gente vai postar coisas para além dos vídeos também. Então, é isso aí, pessoal. A gente se despede desejando, né, um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo. E daqui a pouco um feliz ano novo etíope. Quem sabe a gente não lembra mais para frente disso também. E é isso aí, pessoal. Fiquem bem e nos vemos aí na próxima. Tchau, Até a tchau. próxima!